Queridos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Como eu falei, a palavra que o diácono Eduardo estava ministrando na terça-feira, essa palavra ficou ardendo no meu coração, viu, Eduardo? Ele falava sobre o dom da fé e dava como exemplo aqui a fé que Moisés teve nesse momento. E nós, irmãos, nós vivemos pela fé, amém ou não amém, irmãos? Então, esta noite eu quero falar dessa fé. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 22. Êxodo 14, versículo 10, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, acompanha aqui no Data Show. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levanta o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralhas à direita e à esquerda deles. Amém, igreja? Eu quero falar, irmãos, sobre essa fé, a fé que abre o mar. Amém? Como eu falei, irmãos, desde terça-feira, essa palavra está ardendo no meu coração. Quinta-feira eu preguei aqui, ainda falei sobre esse assunto na mensagem. Sexta-feira eu estava no Benjamin, falei lá sobre essa passagem. Terça-feira na escola aqui mesmo eu falei no final. Porque, queridos, esse capítulo 14 de Êxodo é um dos capítulos, irmãos, que mostra
narra, como nós vimos, aqui, um dos eventos mais extraordinários da história bíblica, irmãos. É um dos eventos mais extraordinários, irmãos, que nós podemos conhecer através da Sagrada Escritura. Porque após muitos anos de escravidão no Egito, o povo agora estava saindo liberto. Finalmente, eles experimentavam a libertação. Mas rapidamente, irmãos, eles se veem encurralados. Porque atrás vinha o exército de Faraó, na frente tinha um grande mar, eles estavam, como nós podemos dizer, num beco sem saída. É aqueles momentos, irmãos, que você olha para trás, olha para frente, não vê uma saída. Eu não sei se você já viveu um momento assim na sua vida, que você fica se questionando, e agora? O que é que eu vou fazer? Não tem para onde eu ir, não tem nenhuma saída. E aí, queridos, no meio disso tudo, quando eles saem do Egito, Deus prepara um caminho para eles, irmãos, que pela lógica não seria o melhor caminho, nem seria o caminho mais rápido, mas era o caminho que Deus traçou para eles, irmãos, porque aquele caminho e aquela situação que eles estavam vivendo, irmãos, ia trazer glória para Deus, ia trazer conhecimento para o povo e amadurecimento para o povo de Israel. Muitas das vezes Deus nos leva, irmãos, para situações que nós não podemos fazer mais nada e nós ficamos na inteira dependência de Deus. Por que isso, irmãos? Porque Deus permite isso? Para que o nome dele seja glorificado. Porque quando a vitória chegar, todos vão ver que somente Deus poderia fazer aquilo na sua vida. E quando você alcança essa vitória que Deus lhe dá, você participa desse processo extraordinário de Deus, irmãos, aí você, irmãos, aprende muito mais quem é Deus na sua vida, porque Deus, ele se faz revelar nesses momentos para nós, amém, meus irmãos? Então, queridos, eu quero falar aqui esta noite, irmãos, justamente sobre isso, irmãos. Como fazer o mar se abrir em meio às dificuldades, adversidades. Eu quero aqui, irmão, dizer, numa analogia, que esse mar, que muitas das vezes a gente está diante de nós, são os problemas, são as lutas, são as dificuldades que todos nós estamos sujeitos. Ali era o povo de Deus, irmãos, era um povo guiado por Deus, e eles passaram lutas, passaram adversidades. Não é diferente comigo e com você. Não é porque nós somos o povo de Deus, não é porque nós somos a igreja do Senhor que nós não podemos passar por nenhuma adversidade. Nós vamos passar. A diferença, irmãos, que se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos fé nesse Deus que tem guiado as nossas vidas, irmãos, essas adversidades, essas tribulações, essas lutas, irmãos, vão ser vencidas. O nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos amadurecer em todo esse processo. E qual é, pastor, a primeira postura, atitude de crente que eu devo ter diante do mar fechado, diante do cerco do inimigo, para que o mar venha a se abrir? Irmãos, o mar, a primeira coisa que nós devemos fazer e entender, que o mar só vai se abrir se a gente não recuar. Amém, irmãos? A primeira coisa, o mar vai se abrir se a gente não recuar. Ah, pastor, mas esse mar que está à minha frente, essa luta, essa dificuldade é muito grande. Não recue. Até porque a palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Aqui olhar para trás, irmãos, quer dizer não retroceder, não desistir,
não recuar na sua fé. Amém, irmãos? Olha aí o que diz o texto de Êxodo 14, versículo 11 e 12. Disseram a Moisés: será que foi para não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer neste deserto. O que estava acontecendo aqui com o povo, irmãos? O povo estava olhando para trás. Diante da dificuldade, diante da adversidade, o povo começou a olhar para trás, para a sua velha vida, para aquilo que tinha ficado para trás, irmãos. Porque o povo estava diante de um grande dilema. Os egípcios vinham atrás, se aproximava, e o mar bloqueava a fuga deles. E no meio da adversidade, irmãos, veio a tentação de recuar para o Egito, de voltar para o Egito, de voltar para a escravidão, irmãos. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Eles estavam ganhando a liberdade, Deus estava no controle, Deus tinha dado provas cabais, irmãos, milagres que nunca foi visto, irmãos, como as 10 pragas que foram derramadas sobre o Egito. Eles viram, irmãos, o grande poder de Deus, irmãos, mas mesmo assim, pouco tempo depois, irmãos, na primeira adversidade, já em liberdade, eles pensam em voltar à escravidão, a voltar para o Egito, a olhar para trás. Eles não estavam, irmãos, apenas enfrentando ali, e isso acontece conosco também, não era apenas a batalha física, não, que eles estavam vendo, um mar fechado à frente, o exército vindo, não era só isso que eles estavam enfrentando, irmãos, mas eles estavam enfrentando ali também uma batalha mental e espiritual, irmãos. E isso acontece conosco também, porque quando a gente está em meio a um grande problema, o inimigo, irmãos, ele aproveita a oportunidade para vir com as suas setas, para vir com as suas ciladas, para vir com as suas palavras. Não tem jeito, é o fim, desista, abandone, vocês vão morrer, volte para a escravidão. E o diabo fica, irmãos, com as suas setas da nossa mente. Então é uma grande luta espiritual, é uma grande luta mental, porque o problema, irmãos, nos faz, irmãos, um esforço grandioso na nossa mente, porque a gente fica meditando sobre aquilo, a gente fica buscando saída, a gente fica procurando como é que a gente vai se safar dessa situação, irmãos, mas às vezes a gente se esquece que as nossas vidas estão no poder do Todo-Poderoso. As nossas vidas, irmãos, estão nas mãos de Deus. Aleluias! E é em situações como essa, irmãos, que nós somos tentados, assim como os egípcios, a voltar para aquela situação que nós já fomos libertados, irmãos. Nós já fomos livres. Às vezes chega uma adversidade e a pessoa quer voltar para aquilo que ela já foi liberta. Muitas pessoas, irmãos, pode ser um relacionamento tóxico que não deu certo. Muitas das vezes, irmãos, pode ser hábitos destrutivos, ou até mesmo, irmãos, uma vida de pecado. E a pessoa, porque tem uma luta, porque parece que Deus não está agindo, porque ela não percebe o agir de Deus, aí começa a pensar em retroceder, a voltar para o Egito, a voltar a ser escravo. E muitos, irmãos, infelizmente, têm retrocedido, têm voltado para as velhas práticas.
a pressão da situação, irmãos, muitas das vezes, e o diabo lançando setas, faz parecer, irmãos, que o passado era melhor, que o passado, irmãos, era bem melhor aquele tempo, mas isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. Voltar ao Egito, irmãos, significa voltar a ser escravo, e de lá nós já saímos. Pode vir lutas, pode vir adversidades, mas se nós estamos com Deus, irmãos, é o melhor lugar que nós estamos, é na presença de Deus, é na sombra do Todo-Poderoso, irmãos, é debaixo da sua potente mão, porque, irmãos, se nós estamos, irmãos, sendo guardados por Deus, irmãos, as lutas vão ser vencidas no tempo dEle. As adversidades, irmãos, elas são instrumentos de Deus, irmãos, para moldar a nossa vida, irmãos, moldar o nosso caráter, nos dar crescimento. Sempre depois de uma grande luta, nós começamos a ver as coisas diferentes, porque nós estamos mais maduros. Nós amadurecemos nos processos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, do 9 ao 10, nos ensina, irmãos, que a força de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é nos momentos, irmãos, de adversidade que nós nos sentimos enfraquecidos, que Deus se revela a nós, irmãos, se nós estamos verdadeiramente, irmãos, buscando ao Senhor, Ele se revela a nós e nos fortalece. Ele nos fortalece. O povo de Israel estava sendo treinado, irmãos, para depender exclusivamente de Deus. E é isso que às vezes Deus faz conosco. Às vezes Deus nos conduz para uma situação, irmãos, para a gente depender só dEle. Porque enquanto ainda estiver, irmãos, uma possibilidade de eu buscar ali, buscar acolá, buscar ali, aí nós vamos ficar correndo em círculos, irmãos, atrás de soluções. E Deus, às vezes, Ele tampa todas as portas para a gente depender única e exclusivamente dEle, para a gente ver que Ele é Deus da nossa vida. Eles precisavam, irmãos, aprender a confiar em Deus, e não nas suas próprias forças ou recursos, mas no Deus que os havia tirado do Egito com a sua mão de poder. Era nisso que eles tinham que confiar, era nisso que eles tinham que depender totalmente, irmãos. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Posso ouvir um amém, irmãos? Ele é o nosso socorro bem presente, irmãos. Em todas as nossas adversidades, Deus se faz presente, irmãos. Por isso, nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, do nosso chamado, das nossas promessas, das promessas que Deus tem para nós. Nós não devemos desistir, irmãos, jamais, irmãos. A realização, irmãos, de tudo isso vai depender da nossa perseverança, irmãos, em confiar nesse Deus que está nos guiando, está nos conduzindo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui nas suas vidas? Aquele povo tinha uma promessa. Qual era a promessa? A terra prometida, irmãos. E se nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos, estamos andando na direção de Deus, as adversidades podem vir, mas um mar vai se abrir, irmãos. Se nós, em primeiro lugar, não recuarmos, continuarmos em frente, perseverando. Amém? A segunda coisa, irmãos, o mar, ele se abre, irmãos, quando nós acreditamos no livramento do Senhor. Amém? Diga, o mar se abre quando nós acreditamos no livramento do Senhor. Quantos creem aí que Deus é um Deus que dá livramento, irmãos? Amém? Esse é o desafio de nós confiarmos no impossível, irmãos. É fé no impossível.
Êxodo 14, versículo 13 e 14. 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, o povo todo com medo, murmurando: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão. Aí Moisés, com o dom da fé, cheio de fé, responde. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Ei, fique calmo. Amém? Diante do medo, irmãos, da murmuração, Moisés, ele age ao contrário. Ele aqui, irmãos, responde com fé. Com fé, irmãos. Ao invés de se desesperar, não. Ele começa a proclamar a salvação em Deus, irmãos. Ele começa, irmãos, enfatizando que o povo não deveria ter medo. Ei, o que você tem falado no meio das adversidades, das lutas? Você tem aberto a sua boca, irmãos, com palavras de fé, de ânimo, diante das adversidades? Ou você tem aberto a sua boca só para reclamar e ter medo e murmurar? Porque, queridos, no meio da adversidade, no meio da luta, com o mar fechado, cercado de inimigos, Moisés, ele abre a sua boca, irmãos, para declarar a fé que ele tinha no Senhor. Eu quero, irmãos, esta noite, aqui, usado por Deus, eu quero usar a minha boca para declarar a minha fé para você que está aqui esta noite, passando alguma adversidade, alguma luta, e o mar está fechado na tua vida. Eu quero te dizer que você fique firme. Eu quero te dizer que você não retroceda. Eu quero dizer que você continue confiando em Deus, permanecer firme na fé, porque o mar vai se abrir na tua vida, porque você serve a um Deus de poder, você serve o Deus que criou o mar e a terra, você crê no Deus que com a sua boca falou e tudo se fez. Ei, o mar vai se abrir na tua vida, fica firme pelo poder do nome de Jesus. Porque, irmãos, quando a gente está encurralado, muitas vezes, o medo chega e é natural, nós sentimos medo. Porque o medo, irmãos, Deus colocou em nós o medo. É um instinto de defesa. Por que é que você não passa lá na BR-116 sem olhar para um lado nem para o outro? Porque você tem medo. É um instinto de defesa. Isso Deus colocou dentro da gente. Porque quando vem um caminhãozão lotado e vai, você está na beira da pista, porque você tem medo. É um instinto de defesa. É natural, irmãos, a gente tem medo. No entanto, irmãos, o medo excessivo, ele nos paralisa. Ele nos para. Ele não paralisa a nossa vida. A gente não avança, irmãos, porque a gente fica com medo de agir, com medo de tomar atitude, irmãos. Enquanto a confiança em Deus, irmãos, é o contrário. Ela nos move na direção da vitória. O medo paralisa, mas a confiança, a fé em Deus, ela nos move a agir. A fé, irmãos, ela nos faz enxergar além das circunstâncias imediatas. A gente olha lá na frente. Tem até um louvor do Chagas Sobrinho, né? É depois da muralha, amém? A vitória está depois da muralha, mas para a gente alcançar a fé depois da muralha, a gente tem que enxergar depois da muralha, e é isso que a fé faz conosco, porque nos faz a gente enxergar lá na frente, irmãos, porque se a gente não enxergar lá na frente, a gente não anda, a gente não caminha, a gente não se move. E aí, irmãos, Moisés, irmãos, ele é um líder, irmãos, que nos dá o exemplo, porque ele se posicionou de uma maneira que o líder tem que se posicionar. O líder tem que dar o exemplo, irmãos.
E Moisés ali, mesmo sem saber exatamente como Deus ia agir, mas ele, irmãos, permaneceu firme e encorajou o povo a confiar, porque o líder, irmãos, ele tem que conduzir o povo, e se Deus levantou um líder, o líder tem que encorajar o povo a confiar nele, em Deus. E foi isso que Moisés, ele fez, ele se posicionou. E às vezes, irmãos, Deus nos chama a uma fé que nos dá uma visão, irmãos, que antecede o milagre. A gente não está vendo, mas a fé, ela nos faz a gente ver um milagre lá na frente. Se a gente, irmãos, está diante de um grande mar fechado, a gente tem que exercer a nossa fé, irmãos, e ver esse mar se abrindo, e ver a solução chegando, e ver o escape de Deus, ver o socorro de Deus, ver o milagre de Deus. Ei, nós servimos a Deus ou não servimos, irmãos? Nós temos tido intimidade com Deus ou não temos? Nós temos visto o operar de Deus através dos testemunhos ou não temos, irmãos? Então esse é o Deus, irmãos, que opera nas nossas vidas. E se você está numa situação adversa, Deus, Ele vai agir na tua vida. Continua confiando nele. Em momentos de crise, irmão, é necessário permanecer firme na promessa de Deus. Aquele que prometeu, irmãos, ele não mente. Aquele que prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, irmãos, para mim e para você, irmãos, pode ficar descansado que vai ser realizado, a não ser que você não queira, a não ser que você não creia, mas se Deus prometeu, Ele vai realizar na sua vida. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, e após a gente fazer tudo, permanecer firme dele. A gente se reveste da armadura de Deus, e fica firme nele, irmãos, para as batalhas da vida, para as adversidades, amém? Então, queridos, Deus, Ele nos dá livramentos, irmãos. A gente tem que confiar que essa situação que chegou na nossa vida, Deus vai nos dar o escape, Deus vai nos dar o livramento. Jeremias capítulo 1, versículo 8, eu estou com você para te livrar, diz o Senhor. A igreja não entendeu, irmão. Só quem crê levanta a mão e recebe essa palavra para a sua vida. Eu estou com você para te livrar, diz o Senhor. Aleluias. Como é que o pastor diz assim com tanta convicção? Eu digo, irmãos, porque Deus, Ele é especialista em livramento. Foi Ele, irmãos, que livrou Israel das mãos dos egípcios. Foi Ele que livrou Daniel da cova dos leões. Foi Ele, irmãos, que tirou aqueles 3 jovens da fornalha ardente. Deus, irmãos, Ele é especialista em dar livramento. E o mesmo Deus que operou na vida desses irmãos, é o Deus que opera na nossa vida, e Ele vai te dar livramento também. Amém, irmãos? Terceiro, irmãos, como é a minha atitude para que o mar venha se abrir? Qual é a minha atitude que eu devo ter? Terceiro, o mar se abre, irmãos, quando entendemos que o momento de marchar chegou. Chega de estar paralisado. É momento de marchar, irmãos, diante das adversidades. Eu sempre gosto dessa ilustração. Quando há 2 pessoas no ringue, lutando boxe, quando a pessoa recua, irmão, ela fica só levando pancada, ela fica no canto das cordas. Mas quando ela reage, irmãos, o inimigo já não encosta tanto. Então, irmãos, chega o momento da gente reagir. É o que diz o versículo 15. O versículo seguinte, o Senhor disse a Moisés, porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que o que, igreja? Diga para o seu irmão que está do seu lado, meu irmão, marche.
Amém? Por que, irmãos, Deus disse isso para Moisés, irmãos? Porque, queridos, eles estavam clamando, eles estavam orando. É bem verdade que era um clamor de desespero, mas agora, irmãos, era o momento de agir, porque a oração, irmãos, ela precisa ser acompanhada da ação. Não é só orar, irmãos, é agir. É agir. É o que eu falei para o diácono Aleph. Olha, Aleph, você tem orado para Deus te abençoar, sua empresa, mas você tem agido. Essa pessoa já estava te observando faz tempo, olhando o que você está fazendo no Instagram, como é as tuas atividades. Ele estava agindo. Ele não estava só parado e clamando a Deus, deitado numa rede. Não, irmãos. A fé, irmãos, ela é acompanhada da ação. Porque se a gente crer no nosso coração, mas ficar esperando que só Deus realize, sem a gente dar o primeiro passo, sem a gente marchar, irmãos, nada acontece. É bem verdade, irmãos, que em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, aprendemos que há um tempo certo para todas as coisas. O tempo de marchar, irmãos, havia chegado aqui para Israel, e muitas das vezes em nossas vidas, o momento de agir chega também, mas só que nós não agimos, ficamos só na oração, e nós precisamos agir, irmãos, nós precisamos agir, para que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. Você já pensou no agricultor, que quando vê as nuvens, começa, agora, né, o inverno já está começando, parece a chegar, as nuvens escuras, e aí o agricultor começa a orar: Pai, abençoa a minha plantação, abençoa, Pai, Senhor, que esse inverno, Pai, venha bem bom para as plantas, Pai. E ele fica orando, mas não joga a semente na terra. Você acha que ele vai ter uma plantação abençoada, irmãos? Não, ele está orando, mas não age. Como é que ele vai colher alguma coisa, irmãos? Da mesma maneira somos nós, irmãos. Orar sem agir é como esperar um milagre sem plantar a fé. De maneira nenhuma, irmãos. Deus, Ele faz o impossível, mas nós somos chamados a fazer o possível. Aquilo que está nas nossas mãos, que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, irmãos. Agora, quando chega no nosso limite, aí é com Ele, aí é com Deus. Amém? Talvez você tenha orado por uma solução, mas agora Deus está te chamando para você agir. Para você agir, tomar uma atitude, um posicionamento, porque o mar só vai se abrir se a gente agir, se a gente marchar, se a gente andar, seja na restauração de um casamento, seja na resolução de um conflito, seja numa tomada de decisão importante. É momento da gente marchar e ir solucionar essas coisas. Amém, irmãos? Marchar em fé, crendo que Deus já preparou o caminho, irmãos, e esse mar vai se abrir. Então, irmãos, quarto lugar, irmãos, qual é a minha atitude? Deixa eu correr, senão o relógio não vai permitir. Qual é a quarta atitude que eu tenho que tomar como servo de Deus para que o mar venha se abrir na minha vida? O mar abre, irmãos, quando nós seguimos corretamente todas as orientações de Deus. Amém? Quando nós seguimos todas as orientações de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 16. Deus disse para Moisés: e você levante o seu bordão, a vara ou o cajado, e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Vai lá para o versículo 21. Então Moisés fez o quê, irmãos? Ficou questionando Deus? Não. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor
por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram com muralhas à direita e à esquerda. Moisés seguiu a orientação de Deus, conforme Deus tinha mandado, tomou a posição com fé, levantou o bordão diante do mar, o mar se abriu e o povo passou. Ei, em nome de Jesus, esta noite, com a tua fé, levanta o bordão da fé e diga: problema, se abre da minha vida, que eu vou passar para a minha vitória. Aleluias! A obediência, ela abre as portas para o sobrenatural. A obediência, irmãos, faz a mão de Deus operar. A obediência, irmãos, permite que Deus realize um milagre nas nossas vidas, irmãos. Muitas das vezes estamos esperando pelo milagre, mas o milagre não acontece, irmãos, se nós não estivermos em obediência. Só vai abrir o mar se nós estivermos em obediência a Deus. Eis, o que é que Deus tem me instruído? O que é que Deus tem falado no teu coração? Você tem obedecido o direcionamento de Deus? O que é que você tem feito, irmãos? Ou ainda vai fazer? Será que você não está precisando perdoar alguém para esse mar se abrir na sua vida? Será que você, meu querido e minha querida, não está precisando consertar uma situação para esse mar se abrir na sua vida? Ei, será que você não está precisando dar um passo de fé para que essa situação venha a ser solucionada na sua vida? Tem coisas, irmãos, que Deus está falando e às vezes a gente não está escutando porque não quer. A gente tem que obedecer, queridos irmãos. Amém? E por último, irmãos, o texto que nós lemos agora, de 14, 21 e 22, o Senhor, irmãos, abriu o mar. O milagre aconteceu, irmãos, porque Deus tem poder sobre as forças da natureza e sobre o impossível. Eu não sei qual é o teu problema, eu só quero te dizer mais uma vez, que Deus, Ele tem poder sobre as forças da natureza e sobre o impossível. Ele tem poder. Então, queridos, esta noite, eu quero que você saia daqui com esse pensamento na sua vida: eu vou me posicionar, eu vou tomar atitudes da minha vida para que esse mar, ele venha se abrir. E nós vamos fazer isso já hoje aqui na casa de Deus, porque nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos agir em fé, para que as portas venham ser abertas. Um mar vai se abrir, irmãos, um mar vai se abrir nas nossas vidas, porque maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. Você pode estar cercado de inimigos, mas tudo isso vai servir só para glorificar o nome do Senhor. Todos vão ver quem é o Deus na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado esta noite. Vamos ficar de pé glorificando ao Senhor.